Olá, começando mais um Prosa, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de uai aqui na The House. E hoje o nosso Prosa é sobre burnout, o mal do século, e sobre o papel da autorresponsabilidade no burnout. Para isso a gente está recebendo a Nath, daqui a pouco ela vai se apresentar, quero que ela se apresente para vocês da melhor forma possível. Mas eu queria deixar para vocês aqui, num primeiro momento, o que é o conceito de burnout, que é basicamente um esgotamento físico, emocional, que é traduzido do inglês to burn out, que significa basicamente queimar-se, consumir-se. Então, pela tradução literal, aí vocês já têm uma ideia do que significa chegar ao ponto de desenvolver o burnout, né? Desenvolver essa síndrome aí de esgotamento. Em 2019, como é que chama, gente? OMS, estava tentando lembrar o órgão, reconheceu o burnout como uma condição ocupacional que afeta principalmente a saúde mental e emocional de quem a enfrenta. Então, um assunto sério para ser levado a sério por nós, pessoas físicas, jurídicas, falar sobre isso dentro das empresas, levantar esse assunto para evitar que nossos profissionais cheguem a esse ponto. Então, é um assunto sério que eu quero convidar vocês aí a discutirem também nos comentários, nas nossas redes sociais. E, para a gente dar início de fato, quero que vocês recebam a Natália. Ela é mentora de carreira, especialista em LinkedIn, também é da área de RH, e eu vou deixar ela se apresentar melhor, porque ninguém melhor para falar dela do que ela mesma. Hoje estou amando essa mesa, gente, minha companheira de RH aqui, hein? Gente, quando eu conheci a Nath, eu falei com ela, você vai adorar conhecer a Dani, porque RH de RH vai trocar muita figurinha. Língua, com certeza. Mas, Nath, obrigada por ter aceito nosso convite, seja muito bem-vinda, a casa é sua, fique à vontade. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável, mas também muito séria e importante. Sim. Então, eu queria que você se apresentasse melhor aí para os nossos ouvintes e, enfim, para o nosso público. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigada pelo convite, Lisier e Dani, minha parceira aí de RH. A gente geralmente fala que RH se conecta só de saber que é de RH, Só de saber que é RH. Já estou doida aqui programando pós esse podcast aqui. Exatamente. Bom, eu sou Natália Menezes, sou mentora de carreira, especialista em LinkedIn. Tanto LinkedIn para a pessoa física ou profissional que quer se recolocar no mercado de trabalho ou deseja aí uma transição de carreira ou uma promoção, quanto LinkedIn para negócios, ou seja, para empresários e empreendedores alavancarem os seus negócios e ter vendas por meio do LinkedIn. Uau, que legal. Então, eu atuei aí muito tempo com gestão de pessoas e aí agora fui para essa área de mentoria de carreira e LinkedIn. É isso. Que delícia. Nath, gente, é Nath, tá? É Nath. Aqui somos todas íntimas. Isso. Nath, como foi receber o diagnóstico de burnout? Em que momento você entendeu que você estava doente, né? E quais foram os sintomas que te levaram a entender esse estado ali e chegar no diagnóstico de burnout? Bom, Lisier, primeiramente, né, quais sintomas que eu tive? Todos, né? O que me fez entender como foi para mim receber um diagnóstico de burnout? Foi péssimo, né? Por quê? As pessoas que estão com burnout, geralmente, quem está de fora, quem não passa, nunca passou pelo processo, parece que é um atestado que você está recebendo de incompetência, um atestado de fraqueza. Você é uma pessoa fraca, você não sabe lidar com pressão. Você não deu conta do seu trabalho. Você não deu conta do seu trabalho. Então, eu lidei da pior maneira possível, né? Em relação aos sintomas, eu acho extremamente pertinente, inclusive, esse assunto. Vocês estão de parabéns por trazer isso, porque as pessoas muitas vezes estão passando por um burnout, mas elas não sabem. Não sabem. E aí eu quero trazer aqui para vocês o que o site do Ministério da Saúde, porque lá no Ministério da Saúde é só entrar, gente, gov.br/saúde, vai lá em doenças e lá na letra S aparece síndrome do burnout. E você vai ver todos os sintomas do burnout. E quais são os sintomas do burnout? Lá mesmo no site ele fala o seguinte, ó. Sintomas são, que caracteriza a síndrome de burnout: cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas do humor, isolamento, fadiga,
pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e alterações nos batimentos cardíacos. Então perceba que esses sintomas eles são facilmente confundidos com o quê? Uma depressão, uma síndrome de ansiedade, um esgotamento, um estresse crônico. E de todos esses sintomas aqui, que são 16, eu gabaritei 15 deles, de uma forma muito profunda. Eu gabaritei 4 aí, já tô desesperada, viu? Exatamente. Sinceramente. Então, assim, eu gabaritei 15 desses sintomas. O único que eu não tive foi problemas gastrointestinais. E aí é até importante trazer, porque tem até um estudo que fala, a Isabela Camargo hoje é uma jornalista, ela era da Rede Globo, saiu, teve burnout e hoje é a pessoa que mais estuda sobre isso. Sim, ela fala no LinkedIn, inclusive, né? Eu acompanho lá. Exatamente, muito bom. E assim, e hoje ela é a principal pessoa, referência hoje sobre o tema, e ela fala que o burnout, ele afeta o seu órgão mais sensível. Então, por exemplo, quem já tem propensão a ter azia, úlcera, gastrite, vai ter problema gastrointestinal. Quem tem problema de rins, geralmente, vai afetar o seu rim, o burnout. No meu caso, eu nunca tive problemas estomacais. Eu nunca tomei esses all da vida que as pessoas tomam. Eu tomo todo dia. Eu tomo todos também. Todo dia. Eu nunca tomei porque o meu estômago não é o meu órgão sensível. Mas qual que é meu órgão sensível? O coração. Meu Deus. A minha avó teve hipertensão muito cedo, meu pai teve hipertensão com 40 anos e eu tive 10 anos mais jovem que o meu pai, 30 anos. Nossa. Só que eu tomava meio comprimido por dia de uma dosagem mínima, porque era uma coisa super controlada. E aí, o que começou a acontecer? Pressão 16 por 10, pressão 18 por 10. Estou nessa casa aí, viu? Tomando remédio também para pressão alta. Exatamente. Então, assim, aí o sintoma físico foi o quê? Pressão alta. E eu fiz exame cardiológico e deu alteração no meu exame cardiológico. Por quê? O meu órgão sensível é o coração. Mas fala aqui também que dá alterações cardíacas, né? E qual que é e aí, isso para o lado físico, né? Para a saúde física. E em relação à saúde mental? Que a gente tem que olhar. Eu tive todos aqueles sentimentos de incompetência, sentimento de negatividade. Síndrome da impostora. Exatamente, todos esses de uma forma muito intensa. Então perceba que eles são realmente facilmente confundidos com outra doença. Agora é importante falar, tá? O burnout ele é caracterizado principalmente também, além de ter esse conjunto, pela perda cognitiva. E o que é isso, a perda cognitiva? É você pegar um papel, você ler uma informação e você não entender o que está escrito. Não entender nada. E não entender nada. E como que isso aconteceu comigo? Isso aconteceu de forma muito prática. Eu tomo café todos os dias de manhã, gosto de sentar à mesa, de preparar a minha mesa do café da manhã, e eu como mamão todos os dias de manhã. E aí, preparei tudo, fui sentar à mesa, coloquei ali o meu prato com mamão, eu olhei para o prato, estava a casca do mamão. O mamão não estava. Por quê? Provavelmente eu inverti. Joguei o mamão no lixo, coloquei a casca no prato. Sabe quando às vezes, por exemplo, na minha casa, pó de café não fica na geladeira, mas sabe quando às vezes você vai pegar o pó de café, coloca na geladeira, gente, não é aqui, aí você vai e troca, né? Rapidamente, você consegue perceber que, errei, porque você não está prestando atenção. Mas na hora que eu sentei, que eu olhei o prato, que eu vi a casca do mamão, eu pensei, o que aconteceu? Cadê o mamão? Você não lembrava. Eu não conseguia entender, cadê o mamão? Onde estava o mamão? Eu não conseguia raciocinar que eu joguei o mamão fora, que eu inverti, joguei a casca no prato. E aquilo, gente, foi tão doloroso por não entender realmente o que tinha acontecido. E aí, muitas vezes também, vem a questão de comando simples. Se você falar assim, Nath, vai ali, enche essa xícara, né, esse copo com água, apaga a luz e senta. Eu ficava completamente paralisada, porque eu não estava entendendo comandos simples. Então, essa perda cognitiva também é muito caracterizada pelo burnout. Ô, Nath, eu queria comentar. Eu passei por um burnout em 2023, no início do ano, num momento em que a empresa estava crescendo, estava numa crescente. Eu trabalhava todos os dias da semana até 11, meia-noite. No outro dia, 6:30 da manhã, eu estava de pé. E também foi muito difícil para mim aceitar esse diagnóstico, e ainda hoje é muito difícil, porque eu lido exatamente com esse sentimento de inutilidade. Sim. Então, até umas semanas atrás, eu tenho uma amiga que é psicóloga e a gente estava conversando sobre isso. Ainda tenho crises de choro frequentes, tenho pelo menos metade desses sintomas que você falou, mas para mim é muito difícil entender e a palavra não é nem aceitar
que eu não estou dando conta. Exatamente. É muito difícil para mim entender que eu não sou... E aí são vozes da minha cabeça, tá? Que eu não sou tão boa assim. Sim. Nossa. Que eu não sou tão forte quanto eu pensava que era. Isso vem o tempo que eu todo na mente. preciso de ajuda. E eu vou falando e eu vou arrepiando. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que sim, eu já estou entrando de novo nesse esgotamento físico e mental. A ponto de eu não querer mais conversar com as pessoas. A ponto de estar aqui no Prosa, que é uma coisa que eu amo, ser difícil para mim de novo. E aí eu vivo nessa dualidade, tipo, não quero voltar pro fundo do poço que eu estive, que eu quase morri, mas eu também não quero aceitar o diagnóstico de que eu não sou tão boa assim, de que eu não dou conta, de que eu não sou tão forte. Quando a gente vive numa sociedade, por exemplo, que prega que a gente tem que ser altamente produtivo, que a vida é linda. Mulher Maravilha. E aí você se compara com os outros. Ó, gente. Exatamente. É isso. E principalmente porque eu sou conhecida, pelo menos no meu meio... Acho que no meio do trabalho também, mas os amigos, né, no meio íntimo, isso é mais latente. Como a Mulher Maravilha, que a Dani falou. Exatamente. Porque o tempo eu consigo inteiro cumprir todos os prazos. Eu escuto isso. Mas e os bastidores? Exatamente. E assim, tá me assustando essa conversa, o tanto de coisa que eu me identifiquei aí, você falando. Sim, sim. É bem por aí. Essa questão da aceitação, ela realmente, ela pega muito, né, assim, porque que acontece? E aí eu acho, Lizzie, que a gente tem que pensar que a diferença de autocobrança e autorresponsabilidade. Isso que a gente tem com a gente é uma autocobrança. Só que a autocobrança, ela é extremamente... Ela machuca a gente, né? É o chicotinho aqui, ó, o tempo todo. Eu não dou conta, eu sou incompetente, eu sou fraca, eu não sei mais conversar com as pessoas, eu não sei mais formular frase e eu não quero mais estar em contato com ninguém. Você começa a se isolar, você não começa a fazer as coisas. A autocobrança, ela nos paralisa. Por quê? A gente só pensa no problema. Sim. E aí, quando a gente fala, quando você trouxe no início a nossa autorresponsabilidade, eu acredito que é exatamente isso. E isso é um exercício diário, tá, gente? Sim. Isso não é falar assim, ai, que ótimo. Você é agora, autorresponsável. Agora eu sou autorresponsável, Tal. eu sei que eu estou com burnout, então agora eu vou melhorar. Não, isso é um exercício diário, né? Ali todo dia. A autorresponsabilidade, ela é você identificar que sim, você está naquele momento, você está doente, você está chegando neste momento. O que eu vou fazer para poder melhorar? Porque a autorresponsabilidade, ela nos leva a agir. A gente entende o que está no nosso controle. E aí a gente vai agir. A autocobrança não. A gente fica só realmente paralisada e chicoteando a gente mesma. Exatamente. E eu tenho uma pergunta, Nath, que é a seguinte. Como que foi esse processo para descobrir a doença? Eu falo assim, cientificamente falando. Exames, como que foi esse... Sabe, que assim... Queria entender mais palpável como que foi realmente essa descoberta, sabe? Tá. Bom, primeiro, eu só descobri porque eu cheguei realmente no meu limite. Como eu falei para vocês, a gente tem todos aqueles sintomas e o processo ele é muito doloroso, por quê? Porque a gente negligencia os sintomas que a gente sente. Todos aqueles que aparecem, às vezes eles aparecem de uma forma mais leve, que se a gente cuidar agora, a gente não chega no burnout. E o que é super importante falar? Primeiro, burnout ele tem que ser diagnosticado por um profissional médico. Então, é o médico que sabe que você está com burnout ou não. Geralmente é isso que eu ia perguntar. Qual que é a especialidade? Então, a especialidade, geralmente, você pode procurar um psiquiatra, psicólogo, psicanalista, um terapeuta, porque aí ele vai te indicar para um psiquiatra. Vai te dar um laudo, né? Exatamente. E também cardiologista, neurologista e clínico geral. Se o clínico geral for um médico que tem essa atenção para um ser integral, né, que a gente sabe que alguns médicos realmente não têm, fala assim, você está muito cansada, vai para casa e descansa hoje. Exatamente. Então, assim, é importante falar que, primeiro, tem que procurar um médico especializado, porque só ele pode dar esse diagnóstico. Sim. E aí, para mim, como que foi o processo, né, gente? Eu estava vindo aí de alguns eventos constantes, trabalhando. E aí teve um evento que aconteceu, que foi, né, numa sexta, num sábado, e aí domingo eu voltei, esse evento foi em São Paulo. E aí eu voltei, na segunda-feira todo mundo tem folga, porque trabalhou no final de semana, ok, beleza, segunda-feira folga, tava tudo bem, tudo normal. Falei, na terça-feira vou trabalhar normalmente. Acordei com uma dor de cabeça, que pra mim era como se eu estivesse tendo um AVC. A cabeça doía assim, mas muito, muito. E aí a cabeça começou a doer, e aí eu liguei pro médico via telemedicina, né? Eu tenho telemedicina, e aí eu liguei pro médico via celular. E aí o médico me atendeu e falou assim, o que você está sentindo? E eu falei assim, a minha cabeça está explodindo de dor. E aí ele falou assim, qual outro sintoma você tem? Gente, eu comecei a chorar.
compulsivamente. E aí ele falou assim, eu falei com ele assim, eu só quero um remédio para parar minha dor de cabeça. E aí ele falou, olha, eu vou te passar um remédio, mas eu vou pedir para que você para você ficar na linha, que eu quero que você converse com um psicólogo. Ou seja, esse médico, que é um clínico geral, identificou que tinha algo errado. E aí ele falou assim, eu quero que você fique na linha para você procurar um psicólogo. E eu falei, ok. Aí veio o psicólogo, a psicóloga falou assim, então, Natália, o que foi? Eu falei, eu só quero um remédio para dor de cabeça. Ela falou assim, e o que mais você está sentindo? E aí eu comecei de novo a chorar compulsivamente. E aí essa psicóloga virou para mim e falou assim, você está sozinha em casa? Eu falei, sim, estou sozinha. Ela está assim, eu preciso que você vá para um hospital agora. E eu falei, eu não vou para um hospital, eu só quero melhorar minha dor de cabeça. Ela falou, Natália, eu preciso que você vá para um hospital agora. Tem como alguém te levar? Eu falei, sim, eu posso chamar minha mãe, ela pode me levar. Ela falou assim, então você precisa ir agora. E aí, na hora que eu desliguei, eu pensei, gente, ir para o hospital? Eu só estou com dor de cabeça e só estou cansada. Eu não quero ir para o hospital. Se fosse eu, já estava pensando que eu estava morrendo. Eu também. Não, eu falei, gente, eu só estou com dor de cabeça e estou cansada. Eu não quero ir para o hospital. Mas aí, liguei para um psiquiatra. Falei, olha, aconteceu isso e me indicaram para ir para o hospital hoje. Não quero ir para o hospital. Você pode me atender hoje? Você tem horário? Ele falou, tenho, pode vir. E aí eu fui ao psiquiatra à tarde. Minha consulta estava marcada 4 horas. Fui. E quando eu cheguei lá, a única coisa que eu conseguia falar, além de chorar compulsivamente, eu estou esgotada e eu estou emburrecendo. Eu estava sentindo que eu estava ficando burra. E eram só essas 2 coisas que eu falava. Eu estou ficando burra, eu estou emburrecendo, eu estou esgotada, eu estou esgotada, eu estou esgotada. E era só isso que saía da minha fala, sabe? E aí eu tive a sorte de encontrar um profissional muito competente e ponderado, sabe? E aí naquele momento que ele me viu, primeiramente, óbvio, ele me deu um atestado de transtorno de ansiedade, né? Que como eu disse, a gente diz, né? Isso, psiquiatra, porque os sintomas se parecem muito, né? E aí ele me deu 15 dias de atestado, eu falei, maravilha, vou pegar 15 dias, vou descansar, porque eu tô cansada, e vou fazer o que depois? Voltar para o trabalho, né? E aí depois dos 15 dias, era o dia de... Sentei na minha mesa, com o computador na minha frente, eu precisava abrir o notebook. Eu não conseguia fazer esse movimento. E aí eu chorava compulsivamente. Eu liguei para ele, eu falei, hoje é o dia de voltar, e eu não estou conseguindo trabalhar. E então, fui nele de novo e ele falou para mim assim, você tem férias vencidas? Eu falei, tenho 30 dias de férias vencidas. Isso era tipo uma terça ou quarta-feira. E aí ele falou assim, eu recomendo fortemente que você tire seus 30 dias de férias a partir de agora. E então veio as férias, tirei 30 dias de férias. E aí eu pensei, tá, 30 dias é maravilhoso, porque aí eu vou descansar e vou fazer. E nesses 30 dias de férias, eu afundei mais ainda. Nossa. Sério? Eu fiquei pior. E aí a gente começa com uma sensação de que falta de ar, meu coração está acelerado. Mas desculpa, por quê? Eu vou morrer porque os sentimentos foram mais intensos. Por causa da questão de não estou sendo produtiva? Sim, né? E aí, nesse período, eu ficava pior. E eu fui afundando cada vez mais no fundo do poço, pensando exatamente isso. O que eu vou fazer? Eu vou morrer. Porque meu coração está muito acelerado, eu estou com falta de ar, minha cabeça dói muito, e eu estou esgotada, e eu não consigo entender as coisas comando simples, eu não sabia nada, não conseguia entender nada. Pra vocês terem uma ideia, eu viajei e eu perdi o meu documento no aeroporto porque eu esqueci, eu não estava raciocinando. E aí, passaram os 30 dias das férias, agora eu vou voltar a trabalhar? Vou voltar a trabalhar, né? Aí, senta de novo na mesa para poder ligar o notebook, não consegue ligar o notebook. E aí eu voltei ao médico, e aí o médico falou, Natália, agora é hora de afastar. Você está com burnout. O psiquiatra. O psiquiatra. Mesmo. Meu Deus. E esse aí momento, veio Nath? o atestado de burnout. E aí, você consegue lembrar do dia que ele te falou isso? O que você sentiu na hora? Consigo. Eu chorei compulsivamente. Porque aí, com o atestado de burnout, veio para mim um atestado de incompetência. Veio para mim um atestado... o atestado de incompetente, exatamente. né? Veio para mim um atestado de que eu sou uma pessoa fraca. Eu sou uma pessoa que não aguenta. Eu sou uma pessoa que não sabe fazer as coisas. Eu sou uma pessoa que estou emburrecendo, que não consigo aceitar, que não consigo ver comandos simples. E eu comecei a pensar que eu estava ficando burra no sentido de não entender mais nada. E aí, quais são as outras coisas que vão acontecendo? A gente vai se isolando cada vez mais. Sim. Porque conversar com as pessoas é difícil. Imagina eu conversar com alguém e a pessoa perceber que eu não consigo mais formular uma frase ou que eu não sei mais sobre o que eu estou falando.
Imagina conversar com alguém e falar assim, eu estou com burnout. E a pessoa falar assim, daqui a pouco passa. Frescura. Uma pessoa que não tem isso é frescura, né? Nossa, você teve burnout é porque você não aguentou a pressão, entende? E aí, foi só fundo do poço. Ô, Nath, o que você acha que contribuiu para isso? Porque, popularmente falando, se é que eu posso usar essa palavra, a gente sempre associa ao trabalho. Mas eu vou trazer um aspecto pessoal, por exemplo, de que, e eu já conversei isso com os meus pais, não é mais uma questão, só para deixar claro, mas a gente até teve uma conversa recente que eu mencionei isso para eles novamente. Meu pai sempre me criou para ser perfeita. Então, todas as vezes que eu errava, eu era punida por isso. Proibido errar, né? Eu não podia errar. É até difícil falar disso, porque hoje eu tenho uma filha de 4 anos, e aí, há uns finais de semana atrás, eu mencionei isso para os meus pais, falei com eles, eu tomo muito cuidado em como tratar sobre isso com a Lara, porque eu sei que eu tenho resquícios disso até hoje. Então, eu sou exigente comigo, eu sou exigente com os meus parceiros de trabalho, eu sou exigente com meu esposo, eu sou exigente com a minha filha. E essa exigência ao extremo, ela me machuca. E foi ela que me fez chegar no burnout, porque eu não me permito errar. Então, não estava só ligado ao meu trabalho, estava ligado a questões pessoais e de infância também. Familiares também. Familiares. E aí eu queria ouvir de você também. O que você acha que te levou a esse estado? Primeira coisa, burnout é caracterizado como uma doença do trabalho. É um esgotamento profissional. Ponto. Isso é indiscutível. Né? O Ministério do Trabalho reconhece como uma doença, o Ministério da Saúde reconhece como um esgotamento profissional. Tanto é que o burnout, a doença, ela se chama síndrome do burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Sim. Então, assim, não tem que discutir, é isso. Burnout é uma doença profissional. Agora, Lisier, eu acredito que nós somos seres únicos, né? A Lisier que está no trabalho é a Lisier que está na família. Sim. É a Lisier das relações. Não tem como separar. E o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, quando alguém na sua família está doente, você não consegue performar bem no trabalho, porque a família influencia sim Totalmente. em você, na sua entrega, nos seus projetos. E quando você está no trabalho, que tem alguma coisa lá ruim acontecendo, você está sendo extremamente cobrado, porque você é ruim, você não entregou, está recebendo só feedback negativo, você, nesse ambiente estressor, você se sente uma pessoa estressada e você leva o seu estresse para os seus outros ambientes. E uma coisa super importante, né? Todas as pessoas que têm burnout são as pessoas que são mais comprometidas com o trabalho ou com a vida pessoal, são as pessoas que mais prezam pela excelência, são as pessoas que mais querem que as coisas sejam perfeitas. Então, não tem como... Sabe aquele profissional que ele bate ponto 8 horas, deu 5 horas ele bate ponto, porque é o horário dele, ele vai embora porque ele tem compromisso com a família. Esse profissional, muitas vezes, ele está ali fazendo o trabalho dele, entregou o resultado, e é isso, ele trabalhou o que ele tinha para trabalhar. E ainda o pessoal escuta aquela piadinha, tá desmotivado? Batendo ponto no horário que tem que bater, né? Exatamente. Mas a pessoa que trabalha de 8 horas da manhã até as 10, até as 11, essa pessoa está muito propensa a ter burnout. Porque ela se entrega demais. Burnout não acontece com quem não entrega. O burnout não acontece com quem faz as coisas pela metade, faz as coisas meia boca, ou faz só o que precisa ser feito. As pessoas que fazem mais são as pessoas mais propensas a ter burnout. E isso, né, você falando isso, é muito uma autocobrança, né? E aí o que a gente já falou, a gente não dá conta de tudo. Não tem como. Não tem como dar conta. Exatamente. De tudo. É verdade. E trazendo aqui um pouquinho dessa autorresponsabilidade, depois que você teve aí o diagnóstico pelo psiquiatra, quais foram os próximos passos que você deu? Nath, teve um tratamento ali com remédio? O que você fez após essa descoberta? Então, após a descoberta e após ficar no fundo do poço, porque imagina, né? Eu tinha hipertensão e fazia tratamento, estava tudo bem, tomava meio comprimido de uma dosagem mínima. Então, eu tomava meio comprimido por dia, né? Toma aí desde os meus 30 anos de idade. E aí veio... Agora ela tá com 30 e meio. 30,5. Porque ela tá assim desde os meus 30 lá. 30, agora ela tá com 36 meses. Mas aí, tomava meio comprimidinho por dia.
E aí, quando você vai ao psiquiatra ou ao médico, você precisa o quê? Tomar remédio. E uma pessoa, e eu sou super... E assim, gente, não tô indicando isso pra ninguém, tá? Mas eu tenho uma resistência muito grande com remédio. Então, Também por exemplo, tenho. a minha cabeça dói, eu não quero ir lá tomar um remédio. Eu quero entender por que ela doeu. Foi uma coisa diferente que eu comi? Eu fiquei o dia inteiro sem comer? Foi porque eu não dormi direito? Eu gosto de entender o porquê que eu tô com dor de cabeça e não sou de tomar remédio. E aí, de repente, eu estava tomando o quê? 8 comprimidos por dia. E aí vocês imaginam a pessoa que recebe um atestado de burnout, que para mim era um atestado de incompetência, começa a tomar 8 comprimidos por dia, que isso para mim era um absurdo, tomar 8 comprimidos por dia, mas sim, tomei, de acordo com a prescrição médica. E aí veio esse diagnóstico, e aí eu comecei a pensar, né? E aí eu fui ficando no fundo do poço, e o que acontece, Dani? Quando a gente está no fundo do poço, a gente começa a cavar mais. Porque a gente acha que chegou no fundo do poço, mas o que acontece? A gente afunda mais. E a gente vai afundando mais, afundando mais. E eu realmente comecei a ter pensamentos sombrios. Se é que vocês me entendem. Sim. Por quê? Eu sou incompetente, eu não sirvo para nada, eu não consigo mais entregar, eu não consigo conversar com as pessoas, eu sou uma pessoa fraca, eu não consigo formular frase, eu não consigo entender comandos simples, é difícil tomar banho, eu não quero mais sair de casa, eu não quero ver ninguém. A pergunta que vem é, o que eu estou fazendo aqui? Pra que eu sirvo, né? Eu não sirvo para nada, então eu não preciso estar aqui nesse mundo, entende? E aí isso é o fundo do poço. E aí o que acontece? Quando você está lá no fundo do poço, você tem 2 opções. Ou você se entrega a esses pensamentos sombrios de que você realmente não serve para nada, ou você, uma vez que está no fundo do poço, a única opção é subir. E aí, foi aí que veio a parte da aceitação. Eu aceitei que eu estava com burnout. Eu aceitei que eu estava passando por esse processo difícil. E como eu não quis me entregar a esses sentimentos sombrios, que vocês entenderam, eu preferi subir. E isso tem a ver com a autorresponsabilidade. E como foi essa jornada, Nath? Além dos medicamentos, acredito que você também tenha feito terapia, mas o que mais te ajudou? Porque, independente dos remédios da terapia, é muito difícil você chegar a aceitar esse diagnóstico e lidar com milhões de emoções. Sim, exatamente. O que acontece? Eu falo hoje que, assim, se tivesse que dar uma dica, procure um profissional médico. Isso realmente é o que faz toda a diferença, tá? Mas eu já estava como profissional, já estava tomando os meus remédios. O que eu fiz, né? Alguns hábitos ali, práticas que me fizeram realmente me reerguer. Eu sempre fui uma pessoa de igreja. Eu sempre fui uma pessoa que tinha ali os meus compromissos nas pastorais da igreja. Eu sempre fui à missa todos os domingos. E eu estava completamente afastada disso. Completamente afastada. Então, o que me ajudou? Primeira coisa, a minha espiritualidade. Me reconectar com a minha espiritualidade, me reconectar com Deus. Isso fez total diferença na minha vida. E foi bem ali num período em que o meu processo de aceitação, ele foi muito próximo ali de um período que estava tendo a quaresma na igreja. E a quaresma de São Miguel. E uma das penitências da quaresma era acordar 4 horas da manhã para poder fazer a quaresma para rezar o rosário. E eu falei, eu vou fazer. Porque isso, para mim, já era uma vitória muito grande. Eu consegui fazer do primeiro até o último dia. Era, para mim, um sinal de que eu dou conta. Eu consigo fazer algo. E aí, nesse processo, foi muito lindo, porque eu comecei a me reaproximar de Deus. Comecei a me reaproximar da minha espiritualidade, né? E entender que a gente não é só isso aqui, que Ele está com a gente todos os dias. E aí, nessa quaresma, eu coloquei uma outra penitência para mim. Eu vou fazer exercício físico durante a quaresma, desses 40 dias ininterruptos. E aí, a gente sabe, gente, está mais do que provado. Todas as nossas doenças, a maioria dos especialistas, cientistas, profissionais falam que a atividade física é o que melhora, é a razão de você melhorar todas as suas doenças. Exatamente, pelo menos a grande maioria, né? Gente, não tem como fugir disso, né? Não tem como. Desafiador, não vamos mentir, mas muito desafiador. De fato, é algo, contribui para muita coisa. Exatamente, é algo que é simples, mas que não é fácil, né? Então, assim, e aí eu coloquei pra mim. E aí eu fiz a quaresma, acordei todos os dias 4 horas da manhã, e eu fiz 47 dias ininterruptos de atividade física, 30 minutos.
Tinha dia, nos 30 minutos, que às vezes logo lá no início, eu fazia 37 minutos, né, quase 40, 35 minutos, eu andava 2 quilômetros na esteira, bem devagar, mas eu estava lá, fazendo, entende? Não é sobre tempo, não é sobre qualidade, é sobre você ir e fazer. Cumprir o seu combinado consigo mesmo. Exatamente, exatamente. Isso faz toda a diferença. Então, assim, 2 práticas que realmente me salvaram, e eu posso falar isso com muita propriedade, foi me reconectar com Deus e fazer atividade física. Nossa, fantástico. Muito bom. Nossa, a gente tá aqui, né, com esse Hoje, sentimento de... eu tô, gente, eu tô. Exatamente. É bem delicado preocupada e importante, comigo, né? Sim. sabe? Também estou, porque eu tô começando a cair a ficha de que talvez eu esteja entrando em burnout de novo. Sim. Eu estava conversando com uma cliente esses dias, e aí eu comecei a falar, ela falou, Nath, mas o que você sentiu? Conta pra mim. E aí eu comecei a falar com ela o que eu senti, e aí ela começou a chorar. Chorar muito. E eu falei, calma. Ela falou assim, eu estou com burnout. Eu falei, calma. Né? E aí, muita atenção mesmo. Como eu falo, esses sintomas do burnout, eles são facilmente confundidos com outras doenças, né? Depressão, ansiedade, estresse crônico. Vou te trazer, então, uma coisa chocante. Quando eu entrei em burnout em 2023, o médico falou que era dengue. Nossa. Você tem noção do médico te dar um diagnóstico de dengue? Mas nada a ver, exatamente. Não, literalmente nada. Exatamente. E assim, eu tô comentando que talvez eu esteja voltando pro burnout, porque na época eu fui negligenciada pelos médicos. Exatamente. E aí, de novo, essa questão do me cobrar, eu me cobrei a sair disso. Mas eu nunca me curei disso. Exatamente. Porque, e aí só fechando, né, o que realmente, quem pode trazer diagnóstico de burnout é o médico, tá? A gente não consegue falar assim, Claro. eu estou com burnout. Precisa do médico fazer isso. Agora, é claro, entra aí a questão dos profissionais, né? De encontrar profissionais que se preocupam com a sua saúde, encontrar profissionais que sabem que você é ali um ser integral, entende? Que você tá desse jeito, que outras questões realmente podem aparecer. É muito difícil, gente. Mas, Nath, eu queria que você trouxesse aqui pra gente dicas práticas. Por exemplo, eu preciso desacelerar, eu preciso conseguir falar não sem culpa, eu preciso descansar sem culpa. Não sei vocês, mas, gente, às vezes eu sinto culpa de descansar. Poxa, eu tô aqui, sei lá, deitada, eu poderia estar produzindo. Eu tenho esse tipo de pensamento. Nossa, eu tô perdendo o tempo aqui da minha vida porque eu tô descansando. Mas traz pra gente, Nath, dicas práticas mesmo, aplicáveis para quem está nos assistindo conseguir fazer hoje e melhorar esse aspecto de loucura aí do nosso dia a dia, que é bem corrido, E eu vou contribuir, assim. Por exemplo, eu e Dani somos empresárias. A Nath ainda está num contexto CLT. Mas também sou. E também tá, né? Começou nessa virada de chave aí para o empreendedorismo também. Qual é o limiar da coisa? Porque assim, eu, por exemplo, vou falar da minha vivência diária, né? Cada uma fala da sua, que vai ser mais fácil. Mas quando um cliente me chama ali, eu me sinto na obrigação de responder o cliente. Nossa. Eu me sinto na obrigação de estar de ver meu WhatsApp cheio, eu gente. também. Eu tenho. E aí, por exemplo, eu tomei a decisão de que esse ano eu ia tirar um recesso na empresa. A empresa não vai funcionar. E eu estou fazendo meu compromisso público de que do dia 23... Tá gravado. Tá gravado e nós vamos cobrar. Do dia 23 é o último dia de trabalho. No dia 24 estamos de recesso até o dia 1º. Voltamos no dia 2. Mas para eu chegar a ponto de comunicar aos meus clientes, olha, eu não vou estar disponível nesses dias, gente, eu fiquei remoendo esse negócio. Eu falei, puta merda, como é que... desculpa. Como é que eu vou falar isso para os meus clientes? Como é que eu vou falar para eles que o suporte deles não vai ser suporte para eles nesses dias? Sim. Então, assim, cara... E detalhe, empresários, né, que somos... Tô te incluindo então, Nath. Se a gente não produz, não entra dinheiro. Se não entra dinheiro, a gente não paga as contas. A Dani, por exemplo, eu sou casada. Então, assim, se der muita... Eu ainda tenho um suporte, né? Mas a Dani, por exemplo, é ela por ela mesma. Exatamente. E aí, cara, como é que você faz numa situação dessa? Como que você... eu vou arrepiando. Como que a gente chega nesse ponto de equilíbrio? Conta pra gente, né? Bom, primeiro, eu também estou no processo de aprendizado, né? Eu falo que a gente não sai do burnout. A gente agora é um eterno
vigiai e orai. Um eterno vigiai e orai. Gostei dessa frase. Sim, gente, é vigilância constante, tá? Não tem como. E aí, Lisier, é você entender o que é mais importante para você. E aqui, gente, entra aquele clichêzão da máscara de oxigênio. A máscara de oxigênio tem que ser colocada primeiro em quem? Em você. Em você. Se você não for a pessoa mais importante da sua vida, você não vai conseguir se doar para as outras pessoas que você considera mais importante para a sua vida. Entende? Então, assim, primeiro, para mim não existe vida 100% equilibrada. Eu acredito que é muito sobre colocar uma energia de forma intencional num determinado momento, num determinado projeto. Então, por exemplo, estou com um projeto agora da mentoria de LinkedIn para negócios. Trabalho aí 16 horas por dia para poder entregar essa mentoria. Tem prazo para terminar. É por um determinado período de tempo, entende? Isso. E outra coisa... Nada se sustenta ao longo prazo. Nada se sustenta a longo prazo. E eu não abro mão, eu agora tenho valores inegociáveis. Nossa, hoje eu faço atividade física 3 vezes por semana. 2 vezes eu tô fazendo vôlei. E aí, tô fazendo... exatamente, eu tô fazendo vôlei. Terça e quinta, 7h30 da manhã. Natália, tem um cliente que ele quer ser atendido 7h30. Desculpa. Eu não tenho esse horário. Eu estou no vôlei. Essa gravação desse podcast não é numa terça e numa quinta, 7h30 da manhã, porque se fosse, eu não poderia estar aqui. Eu não estaria aqui. Aí é você começar a pensar que a pessoa mais importante para você tem que ser você. Se não for você, você não consegue se doar para sua filha, para o seu esposo, para sua esposa, para os seus pais. Não tem como. Você trouxe essa questão do equilíbrio, né? Fala-se muito essa questão do propósito, que a gente falou aqui numa outra gravação, do equilíbrio. Eu também acredito, Nath, que em alguns momentos o desequilíbrio, ele acontece sim. Ele acontece. Acontece. Mas a gente realmente precisa estipular um prazo para isso acontecer. Senão a nossa máquina, que é nosso corpo, não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Exatamente. Você trouxe muito bem isso aí, Nath. Bom... Partindo para o finalzinho aqui, como que as pessoas te encontram? Conta um pouquinho dessa sua mentoria de carreira, fala as suas redes sociais, para o público saber aí como encontrar a Nath e também fazer a mentoria de carreira com você. Sim, exatamente. Bom, eu sou mentora de carreira, eu ajudo as pessoas a se recolocarem no mercado de trabalho, fazendo ali todo o processo de um currículo mais assertivo, um LinkedIn estratégico, preparação para entrevista de emprego. Faço a mentoria para quem também pensa em fazer uma transição de carreira e sou especialista em LinkedIn. Tanto o LinkedIn, como eu disse, estratégico para você conseguir procurar emprego, né, se recolocar no mercado de trabalho, quanto o LinkedIn para negócios. Então, para empresários também, estou aí com a minha turma aberta de mentoria para empresários, para empreendedores que querem faturar pelo LinkedIn. Nath, já eu posso fazer propaganda das duas, porque a Dani também tem conhecimento sobre o LinkedIn, também é especialista em LinkedIn, eu já participei de reuniões com as duas, tá? Então, inclusive, ó, eu vou botar um fogo na lenha aqui, ó, vocês podiam fazer um produto juntas aí, ó. Já quero, já estou. Você acha que eu não estou pensando nisso, não? Adorei. Nós vamos conversar sobre, com Nath. certeza, com certeza. Mas, assim, é muito importante, né, o que você trouxe aqui hoje pra gente. Eu desejo, assim, que você está nesse processo de recuperação, que você fique, assim, 100% em breve, obrigada, tá? Obrigada. Muito obrigada pela sua participação aqui. E é isso, Liz. Antes da gente encerrar, eu estou bem reflexiva, que todos estamos, né? A gente comentou algumas coisas no particular aqui fora das câmeras. Mas eu queria trazer uma conscientização, sabe? Eu acho que é importante a gente falar. Sim. Eu não tenho vínculo direto com nenhuma empresa, eu sou empresária, como eu falei, eu tenho a minha empresa de consultoria, então eu basicamente respondo a mim mesma, mas eu queria convidar as empresas e as pessoas, os profissionais, a conversarem mais sobre isso, sabe, Nath? Eu e Dani, nós temos um projeto junto com o Alex, que é o Despertar da Liderança. A gente fala muito sobre essa questão de liderança, o quanto a liderança é essencial num bom ambiente de trabalho, numa cultura forte, numa cultura que promove bem-estar, numa cultura humanizada dentro das empresas. E a gente conhece vários casos, o seu caso de burnout não é o único. A gente conhece outros profissionais, eu já falei aqui que eu já passei por isso, a Dani já comentou outras coisas aqui também. Então eu queria convidar vocês que estão nos assistindo, empresas que tenham consciência
de que o ativo mais importante que vocês têm são os seus talentos. São as pessoas... eu vou arrepiando inteira. São as pessoas que estão aí. Imagina você líder, a responsabilidade que você tem sobre a vida do seu liderado. Porque como você bem falou aqui, Nath, a gente não consegue... vou ligar o botãozinho do CNPJ, agora eu vou desligar, vou virar o botãozinho do CPF. Exatamente. Não existe isso. Nós somos uma só pessoa. Sim. E dentro de nós tem a parte da espiritualidade, tem a parte do eu, tem a parte, né, do autoconhecimento, mas também tem o profissional interligado. Exatamente. Então, eu queria fazer um chamado a você, líder. Reveja suas atitudes, pense se você tem contribuído para que o seu profissional chegue ao ponto de adoecer e chegar ao fundo do poço, ou se você pode contribuir para que a gente seja, de fato, a mudança. Nós podemos ser a mudança, gente. Quantos movimentos revolucionários a gente já viu no país e mundo afora? Então, vamos falar mais sobre isso, vamos trazer essa conscientização, vamos cuidar uns dos outros. Sim. E é isso. Eu posso... Quer falar alguma coisa? Posso falar? Claro. Primeira coisa, né? Para as pessoas. O que eu daria realmente de dica prática para as pessoas? Um alerta. Primeira coisa, faça o que eu não fiz. Que foi, ao menor sinal de algum desses sintomas que eu li aqui, procure ajuda médica. Isso é prioritário. E aí, segundo, é entender que nós somos realmente, a gente é composto por corpo, mente e espírito. Então, cuidar do seu corpo, fazer atividade física, que é extremamente importante. E, gente, assim, eu coloquei pra mim como 3 vezes na semana. 3 vezes na semana é um desafio, porque o vôlei é 2 vezes. Então, na semana. A terceira vez é bem desafiador pra mim ter que fazer. Mas é muito desafiador pra mim, né? Então, assim, aí eu coloquei como 3 vezes, eu vou fazer 3 vezes. Mente, faça o que você gosta, esteja com pessoas que você gosta, né? Faça algo que você não faz há muito tempo, comer uma comida gostosa, ler um livro, simplesmente escutar uma música, dançar. E espírito, né? Realmente se reconectar com a sua espiritualidade, ter ali o seu momento de oração, o seu momento de gratidão. Então, e se colocar sempre em primeiro lugar. E para as empresas... tem aí, inclusive, a atualização da NR1, da norma regulamentadora ali do Ministério do Trabalho, que a partir de maio de 2025 é obrigatório que as empresas vejam essa parte da psicoemocional, é obrigatório elas falarem sobre isso, né? Maravilha. Então, assim, tomara realmente que as empresas, não só empresas fiquem ali postando, né, LinkedIn, minha empresa é ótima, na minha empresa não tem líder tóxico, né? Mas que elas coloquem isso em prática. E não só numa página de LinkedIn falando delas, né? Então, é isso. Show de bola, Meu muito @, bom. Natália B. Menezes, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Obrigada, Natália. Obrigada a vocês, gente. Nath, muito obrigada. Eu que espero agradeço. que realmente quem está nos ouvindo, nos assistindo, que seja transformador esse papo, sabe? Que as pessoas realmente estejam de coração e mente aberta para receber tudo aquilo que a gente falou, que se cuidem, que cuidem dos outros. Né? Que precisa de ajuda. E é isso, muito obrigada, eu que agradeço, Nath. Eu acho gente. que a gente pode até marcar um outro depois para falar um pouco mais. Tem muita coisa para falar sobre isso, né? Muito bom. Mas eu queria te agradecer por estar aqui em pleno sábado. Obrigada. Gravando com a gente. E é isso. Eu tenho certeza que virão outras oportunidades. Com certeza. Isso aí. Pessoal, Obrigada, sigam a Nath por lá, no LinkedIn, no Instagram. Fechem mentorias com ela. Depois cobrem dela e da Dani para elas criarem um produto. Vamos criar, tá gravado. Com certeza. Vou te acionar, Nath. Isso mesmo. E é isso. Bom, e vocês já sabem, né? Profissional de RH aqui, consultora de gestão. Então, eu e Dani também temos uma série de produtos aí para te ajudar a ter mais organização na sua empresa e na sua vida particular, a conseguir gerenciar melhor o seu dia a dia, a cuidar dos seus talentos, da sua carreira, enfim, temos uma série de produtos aqui que podem transformar a sua vida e a sua empresa. Então, os nossos contatos estão aqui abaixo na legenda. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, deixar sugestões. Esse que foi um episódio extremamente importante. Eu quero saber o que vocês acharam também. Então, comentem aí nas nossas redes e a gente se encontra. Diga, Dani. No próximo só eu falo. No próximo Uai. Toda segunda às 19 horas aqui no YouTube. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, Até tchau. mais.